Olá, senhores. Vamos aí com uma questão de magnetismo. Olha só. Os campos magnéticos produzidos pelo corpo humano são extremamente tênues, variando tipicamente entre 10 a menos 15 Tesla e 10 a menos 9 Tesla. O neuromagnetismo estuda as atividades cerebrais, registrando basicamente os sinais espontâneos do cérebro e as respostas aos estímulos externos. Para obter a localização da fonte dos sinais, esses registros são feitos em diversos pontos. Na região ativa do cérebro, um pequeno pulso de corrente circula por um grande número de neurônios, o que gera o campo magnético na região ativa. As dificuldades em medir e localizar esse campo são inúmeras. Para se compreender essas dificuldades, considere dois fios muito longos e paralelos, os quais são percorridos por correntes de mesma intensidade I, conforme ilustrado no arranjo da figura anterior. Considere o campo magnético terrestre. Com base no exposto, item A. Calcule o módulo do campo magnético gerado pela corrente de cada fio no ponto em que se encontra o detector em função de Hzinho, de I e de Mi0. Meninos, olha só. Eu estou planificando a nossa figura aqui, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos aqui um vértice A e do outro lado um vértice B e no topo o detector. Aí eu coloquei aqui o vértice A do lado esquerdo e o vértice B lá do lado direito. E a corrente, então, ó, entrando no plano do papel para nós. Por isso que nós colocamos um xizinho aqui, corrente entrando e corrente entrando. Então, aqui nós temos a nossa corrente elétrica I entrando de cada lado. Bom, primeiro eu vou determinar o campo magnético lá no ponto D. Olha que interessante. Corrente gerando campo magnético, a gente tem que usar a regra da mão direita. Então, eu trouxe uma mão direita para nós aqui, ó. Eu vou colocar o campo magnético nos 4 dedos e a corrente elétrica no dedão. Percebo que a corrente elétrica ela está, pumba, ó, entrando no fio. Então, eu vou apontar o dedão entrando para o fio. Desse jeito, eu percebo que o campo magnético que esse fio, que essa corrente gera, é um campo magnético girando no sentido horário ao redor do fio, certo ou não? No sentido horário. Então, eu vou trazer uma circunferência para nós, representando a linha de indução do campo magnético. Aguenta aí. Então, olha lá, meninos. Aqui nós vamos ter lá no ponto D, onde está o detector, esse fio gerando um campo magnético aqui, né, ó, girando no sentido horário ao redor do fio A. Lá onde está o detector, que nós chamamos de ponto D, portanto, ele gera um vetor campo magnético tangente, né, a essa curva aí. Portanto, aqui está o nosso campo magnético gerado pelo fio A. Tudo bem? Agora eu vou pensar no fio B. Olha lá, se a gente pegar a regra da mão direita, de novo vou colocar a corrente no dedão e entrando, aqui também o campo magnético gerado por esse fio gira no sentido horário ao redor do nosso fio, né? Então eu vou trazer uma circunferência para ele também. Olha lá, o fio no centro da circunferência. A gente tem aquele ponto detector sendo passando por ele, né? A linha de indução magnética gerada pelo fio B. Aqui o campo magnético também girando no sentido horário. E lá no detector, o vetor campo magnético ele é tangente à sua linha de indução magnética. Portanto, esse daqui é o vetor campo magnético B2 para nós. Beleza aqui, meninos? Bom, para a gente lembrar como é que a gente calcula no item A o campo magnético. Opa, deixa eu pegar para cá, senão a câmera fica na frente, né? Câmerazinha, a imagem. Então, olha só, o campo magnético calculado por uma corrente passando por um fio retilíneo, a gente calcula dessa forma, né? Ó. É o Mi sobre 2 vezes πd. Em que Mi é a constante de permeabilidade do meio, I é a corrente no fio e D é a distância do centro do fio até o ponto D. Mas olha que interessante. A corrente é a mesma tanto para o fio A como para o fio B. Elas estão no mesmo meio, então o Mi é o mesmo. E a distância, como aqui é um triângulo equilátero para nós, a distância de A até o detector e de B até o detector é a mesma, que é a distância L. Então, uma coisa eu já sei, que o campo magnético gerado pelo fio A tem a mesma intensidade do campo magnético gerado pelo fio B. Eu coloquei coloquei 2 ali, né? Na verdade, é o campo magnético gerado pelo fio B para nós. E era para desenhar na cor verde, acabei desenhando na azul. Vamos arrumar aqui. E aí, como que a gente vai calcular? Esse campo vai ficar o Mi, que ele citou aqui no texto como Mi0, a corrente, que é I, dividido por 2 vezes π vezes a distância.
Essa distância nós vamos calcular a partir do ângulo seno de 60 graus. A distância aqui é a distância L, né? Entre o fio e o detector. Então, ó, se a gente aplicar um seno de 60 graus é o cateto oposto, que é a altura H, sobre a hipotenusa, que vale L. Aí eu passo o L multiplicando, então vai ficar L vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, tudo isso igual a H. A gente descobre, portanto, que esse Hzinho, ele vale raiz de 3, aliás, mentira, que esse L, né, ele vale o 2 vezes H, dividido por raiz de 3. Então agora eu vou substituir a distância no lugar da distância aqui, ó. Essa distância nada mais é que a distância L entre o fio e o ponto D, tanto do A como do B. Então vai ficar a distância que é 2 vezes Hzinho sobre raiz de 3. Portanto, nós vamos descobrir aí que o campo magnético gerado pelo fio A tem a mesma intensidade do campo magnético gerado pelo fio B, que é o raiz de 3 passa lá para cima multiplicando, né? Que é a propriedade matemática, ó, a gente vai fazer isso, ó. É manter o de cima, μ0 vezes I sobre 2π, e eu vou pegar a fração de baixo, inverter e passar multiplicando. Era 2H sobre raiz de 3, vai ficar raiz de 3 sobre 2H. Então fica raiz de 3 vezes μ0 vezes I, e 2 vezes 2 fica 4πHzinho. Essa aqui é a resposta do nosso item A. Belezura? Vamos agora para o item B? Bom, o item B, eu vou colocar um espaço aqui no outro slide, olha só. Aumentando a nossa figura, visualizando aqui também o nosso vetor campo magnético B. Então aqui eu tenho o campo magnético gerado pelo fio B. E eu vou ter também o vetor campo magnético gerado pelo fio A, que eu vou chamar de BA. Foi isso que a gente chamou? BA e BB, exatamente. E agora, meninas, vamos ter que fazer um estudo dos ângulos aqui. Então vamos por partes. Olha só que interessante. Eu sei que o campo magnético, que esse triângulo, olha só, que este triângulo que eu vou colocar na cor amarela para vocês, só que ficou muito fininho, vou colocar mais grosso. Esse triângulo, que a soma dos ângulos internos dele vale 180 graus. Estão vendo esse triângulo amarelo? Eu vou apagar o triângulo para a gente poder marcar nele. Olha só. Esse triângulo amarelo, nós temos um ângulo de 90 graus. Este ângulo vale 60. Então, portanto, este ângulozinho do topo aqui, ó, que eu vou pintar de verde, ele vale para nós 30 graus. Certo? Eu também sei que o ângulo entre o alinhamento da força, o alinhamento do fio com o ponto, ó, esse alinhamento aqui, do fio com o ponto onde eu calculei o campo magnético. E o campo magnético gerado pelo fio, não parece, tá? Mas ele sempre é perpendicular, porque ele é tangente à circunferência, né? Então esse ângulo total aqui tem que ser 90 graus. Vou apagar essas duas linhas pretas e só marcar o ângulo aqui para nós agora, ó. Com certeza este ângulo aqui, total, vale 90 graus. Espera lá. Se tudo isso daqui vale 90 graus, tudo, desde esse ponto aqui até esse ponto, e só esse pedaço vale 60, é porque esse outro pedacinho aqui, ó, para completar de 60, completar 90, também vale 30 graus. Certo, meninos? Mais uma linha? Olha só. Vou colocar um outro ponto grosso, uma outra linha grossona aqui, ó, o Hzinho, e uma linha horizontal, que é a bissetriz para nós aí desses ângulos, né, entre BB e BA, também forma 90 graus, certo? Isso significa que os dois verdinhos aqui somam 60, 30 mais 30 dá 60, isso significa que o terceiro pedacinho também vai valer 30 graus para nós. Então eu vou apagar as duas linhas vermelhas, eu vou deixar uma linha vermelha só, bem fininha, para representar para nós ali essa bissetriz, certo? Deixar ela pontilhadinha. E eu vou poder afirmar que esse ângulo entre a linha pontilhada e o vetor BA também vale 30 graus. Beleza, meninos? Agora, olha que bacana. Para finalizar, a linha azul do vetor azul, o vetor BB, ele também é perpendicular ao alinhamento
do ponto com o fio que gerou esse campo magnético, né? O campo magnético sempre é perpendicular a esse alinhamento, porque ele é tangente à circunferência, então é perpendicular ao raio para nós. Isso significa que esse ângulo total também vale 90 graus. Espera lá. Se tudo isso daqui vale 90, mas só esse pedaço com esse outro pedacinho vale 60, para completar 90, mais uma vez, nós vamos ter um ângulo de 30 graus aí. Enxergaram? Então eu vou tirar essa linha azul agora, ó, e vou colocar aqui para nós. Este ângulo também vale 30 graus. Em outras palavras, a gente percebe que o ângulo entre o vetor BB e o vetor BA, este ângulo aqui, ele vale no total 60 graus para nós. E é dessa forma que a gente vai poder calcular o campo magnético resultante aqui. Eu vou passar para desenhar, não é tão importante o desenho, tá? Mas se a gente for desenhar aqui, ó, linhas paralelas, essa não ficou paralela, né? Retas paralelas cortadas pela mesma transversal. Tirando que aqui está um pouquinho fora de escala, obviamente, né? Mas aonde cruzar é onde está o campo magnético resultante que o nosso detector detecta, né? Ele, na verdade, ele detecta dois campos magnéticos aí. Então, vai ter um campo magnético resultante para ele. Vamos ver o que tem BPED? Volta aqui, ó. Determine a intensidade da corrente elétrica I em função de H de μ0 e do módulo campo magnético medido pelo detector. Então, olha só. Agora, o detector, no nosso item B, obviamente que ele já tem o conhecimento, né, na sua programação da formulinha, ele sabe que o campo magnético é o μI sobre 2 vezes π vezes D. Certo? Bom, o detector, ele vai calcular esse campo magnético da seguinte maneira. Ele vai fazer a leitura do campo magnético resultante. Então, olha que bacana. Através dessa equação, nós já determinamos o valor do campo gerado pelo fio B e do campo gerado pelo fio A. Vamos trazer essa informação lá de trás, ó, do slide anterior? Nós temos aqui, ó, que o campo gerado pelo fio E e o campo gerado pelo fio A vale tudo isso daqui, ó. Vamos ver se consigo pegar todo mundo. Opa, veio todos. Vou trazer bem aqui pro cantinho, ó. Então temos aí, ó, o campo BB é igual ao campo BA, que é raiz de 3 μ0 vezes I sobre 4πH. Então agora a gente precisa calcular o campo magnético resultante. É vetor, meninos. Se é vetor, eu vou ter que achar o vetor resultante entre BB e BA. E para achar esse resultante, eu tenho casos particulares. Quando é 0 graus, soma. Quando é 180 graus, subtrai. Quando é 90 graus, é Pitágoras. Se for 120 graus e dois vetores do mesmo valor, que é o nosso caso, eu posso pegar o resultante e falar que é igualzinho o mesmo valor que os outros dois, mas não é o nosso caso, né? O nosso caso não é nenhum caso particular. Então, para piorar, nós vamos ter que trabalhar com a lei dos cossenos, que fala que o R ao quadrado é o A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Esse alfa, no caso, é o ângulo de 60 graus aqui. Então, o R ao quadrado vai ser o campo magnético resultante ao quadrado. O A vai ser o campo BA ao quadrado, mais o campo BB ao quadrado, mais 2 vezes o BA vezes o BB, tudo isso vezes o cosseno de 60 graus. Mas eu vou fazer uma brincadeira. Já que o BA é igual ao BB, eu vou chamar eles de B. Pode ser? Eles são iguaizinhos, então vai ficar para nós assim, ó. O campo magnético resultante vai ficar B ao quadrado mais B de novo ao quadrado mais 2 vezes B vezes B, que de novo fica B ao quadrado, e vezes o cosseno de 60, que vale meio. 2 corta 2, a gente vai ficar, afinal, então, B quadrado mais B quadrado mais B quadrado, dá um total de 3B quadrado. Para eu poder achar o campo magnético resultante, eu vou tirar a raiz quadrada de um lado, para manter a igualdade, tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro, e aí a gente descobre que esse campo magnético resultante, ele vale raiz de 3 vezes B quadrado, o B quadrado sai da raiz, fica B raiz de 3 para nós. Em que esse B é o BA ou o BB, né?
E o campo magnético resultante, ele deu um nome para ele no item B. Vamos ver qual. Ixi, Maria, ele chamou de B também. Eu fiz besteira de ter chamado de B, mas acho que não tem problema, né? Vai sumir o nosso B para cá. Então, olha lá. Ó. O campo resultante, ele chamou de B no item B. O nosso campo BA e BB, que aqui eu chamei de B também, é o raiz de 3 vezes μ0 vezes I, tudo isso dividido por 4πh. E vezes o raiz de 3, que já estava lá multiplicando ele. Só que ele quer a corrente, meninos. Então, isolando a corrente, ó, primeiro, a nossa corrente que o detector vai interpretar, vai ler, vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, né? O 4πh que está dividindo passa multiplicando B. Então, fica 4πh vezes B. Tudo isso dividido por 3 vezes o μ0. 3 vezes o μ0. Portanto, senhores, esta é a corrente detectada pelo nosso detector. Belezura? Grande abraço a todos.